Eita, gente, olha como nós estamos bonitas hoje. Que lugar lindo! Que belo. Onde será, hein? Estamos na capital de um país bem próximo. Qual e que será? vocês já ouviram falar bastante. Então, E tem neguinho aí, ó, que mora bem pertinho é verdade. da então, nossa fronteira. Ai, eu vou calar a boca. fica quieta. Tô falando demais já, né, gente? Tá até terrível, né? Então vamos lá, galera, vamos lá para as nossas habilidades dessa aula. Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos sociais ou culturais. Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação e o vocábulo que melhor reflita a ideia que pretende comunicar. Conhecer a função e uso de verbos, artigos, substantivos, adjetivos, numerais, pronomes e advérbios. En la clase de hoy, nosotros vamos a estudar donde estoy. Lembra que lá no início, quando a gente trabalhou os artigos, nós vimos bem rapidinho sobre o artigo neutro lo, e eu disse para vocês que iríamos ter uma aula todinha para ele. Olha aí como ele é importante. E chegamos nesse dia. Hoje nós temos o artículo neutro lo, los profissionales, um pouquinho mais de vocabulário, las aficiones, que são as coisas que a gente gosta de fazer, são os hobbies. E vamos ali para a Bolívia. Olha. Isso mesmo, galera. A gente estava numa praça agorinha lá de La Paz. Certo? Então, vamos olhar ao nosso slide. Então vamos lá, meu povo. O que é o artículo lo, neutro? Tem na língua portuguesa? Não. Já disse por aqui, numa aula anterior. Não existe. Ele nem é definido e nem é indefinido. Mas ele pode ser traduzido como artigo definido. Ou. Por quê? Nós vamos utilizar bem aquilo que nós temos dito em todas as nossas aulas. O contexto. O famoso contexto. Não tem a classe na língua portuguesa. Mas quando eu vou fazer a tradução, eu não posso ser literal. E quando eu faço essa questão do literal, o lo, ele é traduzido como o. Sempre. Sempre. Mas como ele não tem feminino nem masculino, ele vai vir antes de feminino também e vocês vão ver mais à frente. Isso, vai ter essa função, né? E aí a gente vai fazendo as adaptações na língua portuguesa. Qual é a sua função? Ele tem uma função que na língua portuguesa nós temos e utilizamos os artigos definidos, que é substantivar. O que é substantivar? Dar o caráter de substantivo a outras classes de palavras, como adjetivos, advérbios e particípios. O que são os particípios? Ou particípio, forma nominal do verbo. Adjetivo, caracterizador do substantivo. E o advérbio, classe de palavras que modifica o verbo ou o próprio advérbio. Então, observem aí os exemplos. Dedicarle más tiempo a mis aficiones es bueno. Nós temos aqui uma frase na voz ativa. Dedicarles más tiempos a mis aficiones es bueno. E nós utilizamos o artigo neutro lo, transformando essa nossa frase da voz ativa numa voz passiva, que fica: lo bueno es que puedo dedicarles más tiempos a mis aficiones. Olha só, foi a mesma coisa. Dedicar-lhes mais tempo aos meus hobbies é bom. Certo. O bom é que posso dedicar mais tempo aos meus hobbies. E aí é só lembrar que a voz ativa, eu tenho um sujeito agente, praticante da ação, e a voz passiva, eu tenho um sujeito paciente, recebedor da ação. Tem a mesma regra do português. E na língua espanhola, quem vai fazer essa mudança em 99% das vezes é o artigo neutro lo. Então, todas as vezes que você vê o lo lá no início da frase, você já vai lembrar que aquela frase ela vai estar na voz
passiva. E não na voz ativa. Justamente. Esse artigo, lo, não tem o quê? Gênero. Por quê? Porque ele é Neutro. neutro. Ele não vai ter masculino, ele não vai ter feminino, não vai ter singular e não vai ter plural. Muito cuidado para não confundir com los. Isso, que o los é o nosso artigo masculino plural. Do el, que é o o. Então, quando eu utilizo o lo, não estou usando como singular de los. Lembrem-se disso, é só dar uma revisada lá nas nossas aulas anteriores que vocês conseguem fazer essa identificação bem tranquilamente. Então, eles têm aí alguns usos específicos, não é? Que é para fazer referência, né? Referenciar algo, para dar ênfase, quando eu quero, assim, realmente dar aquele tcharam, e em locuções. Então, vamos ver cada um de cada vez. Para fazer referência, perdão, Nós utilizamos ali com elementos, ou vocês podem substituir por substantivos, né? Abstratos ou inanimados ou ainda ilustrados. Prestem atenção. Então, todas as vezes que a gente vai trabalhar ali os substantivos abstratos, inanimados e ilustrados, a gente vai utilizar o lo. Olha só. Lo mejor está por venir. Olha lá, o adjetivo com função de substantivo, sendo substantivado. Então, como é que eu utilizei? Lo mejor. O melhor está por vir. Justamente. E melhor é adjetivo. Lo poco que tengo es para ti. E aí eu tenho o advérbio também sendo substantivado. O pouco que eu tenho é para você. No se arrepiente de lo dicho. Que é o particípio, que é a forma nominal do verbo. Vocês podem até fazer uma lembrança aí, ter uma lembrança em relação aos verbos, porque eu tenho 3 formas nominais: gerúndio, infinitivo e particípio. E o particípio é uma ação em curso. Então, ele aí pode ser também substantivado. Não me arrependo do dito. Do que disse, né? Você pode até, como é uma referência... O do que disse, ou de lo dicho é do... Posso traduzir por o dito, pelo dito, enfim. Vocês entenderam. O contexto. Isso, sempre, sempre, sempre. Tomem cuidado com as traduções. Para dar ênfase. O tcharam significa o quê? Seguido de um pronome relativo. Ou seja, sempre vai vir com que. Sempre, não é? Seguido do pronome relativo que, pode ser traduzido então como quão, como ou quanto. E utilizando lá as mesmas classes de palavras, né? Adjetivos, advérbios e o particípio, que eles serão substantivados. Como adjetivo, olha um exemplo. Não imaginas lo bonito que es el pelo. Você não imagina o quão bonito, o como é bonito, o quanto é bonito o cachorro. O meu é lindão. Os meus também. Advérbios. Te das cuenta lo tarde que llegaste? Te das cuenta lo tarde que llegaste? Você tem noção do quão tarde que você chegou? Olha aí. Viu? O lo tarde, ali substantivando e utilizando o meu pronome relativo que, igualzinho aqui no adjetivo, sempre vindo o que depois posterior dele. Isso. No particípio, mira lo atrasado que está. Olha o quão atrasado você está. E aí você pode pensar assim, como é que eu sei o particípio? Olha a terminação aí do ado. É igualzinho no português. Ado, para os verbos terminados em AR, na primeira conjugação, como nós vimos lá quando vocês estudaram na aula anterior sobre as conjugações verbais. E ido, para os verbos terminados em IR e ER. É isso aí. E esse aqui foi para dar ênfase. É tipo aquele nosso, eu vou comer
um sanduíche. Ah, na lanchonete do seu Zé tem o sanduíche. Não é qualquer sanduíche, mas é o Então, sanduíche. ele vai ser esse sentido desse o. Ele vai dar ênfase de o melhor, o maior, o mais top dos top das galáxias. E em locuções, então nós temos algumas formas para locuções. Que as locuções são as combinações de duas ou mais palavras de classes de palavras diferentes. Então, eu vou ter aí o lo com o que, no caso, um pronome relativo. O que é relativo? Nós vamos ter uma aula só sobre isso, não vamos ainda? E aí, quando a gente fala dos pronomes relativos, nós temos que eles fazem uma relação com um termo já dito na oração, já falado dentro da oração. Então, Certo? por exemplo, lo inteligente que es este caballito. Lembrando também que essas locuções, elas vão vir para quê? Para dar referência a algo que já foi dito anteriormente. Então, é necessário um contexto para que faça sentido a frase. Então, a gente pega aqui a frase só para mostrar para vocês o uso. Lo inteligente que es este caballito. Mas sozinho é meio que sem sentido, mas Isso. dentro do contexto você consegue mensurar exatamente o seu significado. Lo mais de. Que é o lo mais uma preposição. Observem que na primeira eu tenho um pronome e na segunda eu tenho uma preposição. E aí eu paro para pensar e digo o seguinte, qual é a função da preposição? Ligar palavras. Igualzinho, a regra é a mesma, já que a nossa gramática é ali, ó, irmã. Qual irmã? Lo mais de. Llegamos atrasados a lo de mamá. O lo de Pablo fue mejor. De novo, a gente só vai entender realmente o significado de cada frase se tivermos o contexto, tá Por bom? isso que a tradução literal não funciona. Ah, professora, eu estou estudando aqui, vou pegar a frase igualzinho e vou colocar no Google Tradutor. Vai ter problemas. Vai chegar lá, chegamos atrasado ao de mamãe. E aí, qual é o contexto? Não sei. Ou o de Pablo foi melhor. O que é de Pablo que foi melhor? Não sabemos. Né? Não existe aí um contexto pré-definido. Então, muita atenção, meninos, quando vocês estiverem fazendo essas traduções. Novamente, o lo, só que agora com pronomes possessivos. Que a gente já trabalhou. São os pronomes que indicam posse. Lo mío es cantar. Podemos traduzir ali, o meu é cantar. O meu é cantar. Mas o que é cantar? Não sei. Alguma Então, coisa que eles estavam conversando. substantivo. Lo tuyo no tiene solución. E o que não tem solução? O que o teu não tem solução? É. Então, observem bem para não confundir, ficar meio perdido lá tentando traduzir e responder questão que não vai dar certo. Lo más. Lo Que- más bonito. Ah, tá. Desculpa. Pode falar o mais. O que é o mais? O Perdão. mas é um advérbio de intensidade, mais o lo. Lo más bonito es verte feliz. Olha, que bonito e profundo. Lo más grande es mi amor por ti. Sim. Ah, tô muito apaixonada, né, Eu gente? tô vendo. Mas acreditem, não é por mim. Ah, é sim. Ah. Então, entenderam, compreenderam, viram como é a diferença e o uso do artigo neutro lo? Bastante, né? E aí a gente pode pensar o seguinte. Nos últimos 6 ou 7 anos, tem pelo menos uma questão no Enem que aparece o artigo Neutro lo. lo. Aí a gente pensa assim, mas por que elas estão falando isso agora se eu só vou fazer Enem daqui a 2 anos? Porque vocês já estão tendo contato com a língua espanhola, em qualquer concurso, em qualquer prova que você for fazer, vai aparecer pelo menos uma questão com o artigo lo. E com falsos cognatos também, que a gente ainda vai ter uma aula sobre eles. Vamos falar sobre eles, certinho? Então vamos para o vocabulário agora. Vamos lá. Nós vamos falar agora de profissões. Nós falamos de estabelecimentos na aula passada. E agora, nesta aula, nós vamos falar sobre as profissões. Certo, meus amores? Então, nós temos aqui. O que nós temos esse primeiro? Esse primeiro aqui é o meu açougueiro. E como é que fala açougueiro em espanhol? Como é que é açougue? Carniceria. Então, açougueiro é carniceiro.
Ah, professora, mas quando a gente fala que a pessoa é carniceira, já é uma coisa tão estranha. É estranha pra gente, porque não é esse o uso que a gente dá aqui no Brasil. Mas para eles o carniceiro é o açougueiro. Nós temos, olha, o advogado. E como é advogado em espanhol? Abogado. Abogado é advogado em espanhol. Quem é a próxima imagem? É a aeromoça. E a aeromoça se chama azafata. Eu gosto desse nome. Azafata. É esse nome mesmo, azafata. Se escreve azafata e se pronuncia azafata. Nós vimos lá que o corpo de bombeiros se chama bombeiros. E o pessoal, a pessoa, o profissional bombeiro é bombeiro. Menos, que vai mudar da língua portuguesa, é a supressão do i. Em português, bombeiro. Em espanhol, bombero. Vimos lá que a Ilha ama a peluqueria e a pessoa que trabalha na peluqueria é el peluquero ou peluqueira, que é a nossa cabeleireira. A amiga da mulher é a cabeleireira. Pensa na mulher que gosta de conversar, é a cabeleireira. E a manicure também. Quem mais temos acá? A cantora. E como é que se fala cantora em espanhol? Cantante. Professora Tainá é cantora, para quem não sabe. Quando nos conhecemos, ela cantava muitíssimo. Agora ela canta de vez em quando, mas canta. La cantante. Temos o cozinheiro, que em espanhol é el cocinero. El cocinero. Depois do cozinheiro, nós temos o encanador. Quase que não sai. Encanador. Encanador, em espanhol, é fontaneiro. Fontaneiro. Por que será que é fontaneiro? Eu acredito que seja fontaneiro porque vem de fonte, fonte de água. E ele mexe com canos que passa água dentro. Olha como a mente da professora viaja. Olha aí, ela vai além, né? Vamos lá tentar justificar os nomes, né? El fontaneiro é o encanador. Temos ali o garçom. Olha só, um falso cognato é o garçom. Falso cognato por quê? Garçom em espanhol é camarero. E aí pode ser considerado um falso cognato, não é? É um falso cognato, é isso que eu estava falando agora, Desculpa. professora Ila. Eu nem prestei atenção. Opa! Olha só, ela não está prestando atenção na aula. Estão vendo igual aluno, né? Vou dar um puxão de orelha nessa professora. Ele, camareiro, é o nosso garçom. Ao lado, quem trabalha na padaria e faz o pão é el panadero ou la panadera. Temos ali o nosso... como é que é o nome? Não, pedreiro. É, pedreiro. Pedreiro. Muitos pais são pedreiros, muitos alunos são auxiliar de pedreiros, ajudam seus pais no ofício da construção civil. E pedreiro em espanhol é albañil. Albañil, olha o N com o tiozinho, ele vai ter o som do NH. Albañil. Temos o mecânico. El mecânico. Enquanto a cabeleireira é a amiga da mulher, ele mecânico é o amigo do homem, né? Verdade. Todos os homens têm um amigo que é mecânico para ajudar naqueles momentos mais precisos com seus carros e motos ou ainda bicicletas. E aquela profissão, nossa profissão amada aqui de nós outras, los maestros, la maestra, que também é um falso cognato, porque maestro, em português, é aquela pessoa lá que rege um coral, uma banda, é aquele homenzinho que fica com o negócio na mão balançando assim. Então, é o maestro. Em espanhol, maestro é professor. Nós temos um motorista. Como é que é motorista em espanhol? El conductor.
il conduttore che conduce l'autobus, que conduz o automóvel, é o condutor. E nós vimos lá que a delegacia de polícia é a polícia e o policial também é a polícia, certo? Fora as profissões, porque profissões é aquilo lá que você escolhe para te dar dinheiro, colocar dinheiro no bolso. Algumas pessoas escolhem suas profissões através de suas aficiones. E o que é uma afición? É um hobby, é aquelas coisas que você gosta de fazer, né? Então, quem escolhe sua profissão em cima de suas aficiones, se possível, vai ser muito mais fácil o seu trabalho, porque você vai escolher aquilo que você gosta de fazer, que você vai ter mais prazer em fazer. Este trabalho não vai ser trabalhoso. No meu caso, no caso da Ilha, a nossa afición é ensinar. E nós escolhemos nossa linda profissão, que é ser maestra. Olha aí. Então vamos lá, algumas aficiones. Bailar. Quem le gusta bailar? A mim não. Dançar. Bailar. Tainá já gostou, já falei pra vocês. Hoje ela tá enferrujada, mas ela já dançou bastante. Cantar. Também. Ou gosta de falar de mim, Jesus. Ai, gente, eu tenho que falar de alguém. Correr. Esse eu não gosto. Ah, eu gosto. Eu não gosto de correr. Cocinar, a mim me gusta, a Ilha também. É, eu gosto de cozinhar. Que é cozinhar. Escrever. Eu já escrevi bastante. Já escrevemos, né? Eu escrevia muitas poesias. Hoje em dia eu já estou mais cansadinha de escrever, mas eu gosto de escrever bastante. E de falar, né? Vocês perceberam. Olha a afición de la maestra Tainá. Hablar. Que mais? Pintar. Olha. Mis hijos le gustan pintar. A mim, nem tanto. Que mais? Jogar videojuegos. Aí os meninos amam, né? E muitas meninas hoje em dia também. Tem muitas blogueiras, tem muitas digitais influencers, meninas que jogam jogos de videogame e que fazem vídeo ensinando, mostrando ali as suas batalhas, os seus jogos e os seus... Agora na era dos jogos virtuais, né? Isso, porque continua sendo os jogos de vídeo, os videojogos. O que mais temos? Eu amo la jardineria. Jardineria é a arte de jardinagem. Que nós estamos adotando aí na época de pandemia. Não é? Até eu digo que eu virei uma planteira. Estou cheia das plantinhas lá em casa. Que mais? Tocar um instrumento. A Ilha toca. A Ilha tocava violino. E faz tempo, hein? Ela tinha um violino, a coisa mais linda era o violino dela. Ainda foi para uma apresentação minha, não foi? Fui. Lindamente. Ela tocava lindamente violino. Olha aí. Mas se não praticar, perde-se a prática. Eu não sei mais nada. Agora, essa parte aqui, eu não sei, não gosto, não faço, não tenho paciência. Hacer yoga ou meditar. Hacer meditação. Jesus. Isso não foi feito para mim. Nem pra mim. De forma alguma, meditar. Eu fico cansada só de pensar. Gente, eu não consigo me concentrar. Então, se eu não consigo me concentrar, vocês viram como é que eu sou, né? Ligada no 220. A Ilha, não. A Ilha já é mais tranquilona, né? Eu não. Eu sou ligada nesse 220 aqui. Então, meu filho, para eu poder meditar, eu não sei não. Só dormindo. E eu, mesmo assim, eu acho que eu não paro, não. E aí... outro hobby, que é o que eu gosto pra caramba, que é dormir. E tem mais outros hobbies, comer, fazer algum trabalho manual, enfim, inúmeros hobbies. E agora, eu gostaria muito de saber qual o seu hobby. O que você gosta de fazer? Cuidar de animais, cuidar de uma plantação. Você tem uma horta aí na sua casa? Que tal tirar uma foto pra gente e mandar lá pro seu professor presencial? Eu vou cobrar do professor presencial esta atividadezinha extra de vocês. O que vocês acham? Tira uma foto, grava um videozinho ali de 30 segundos, 20 segundos e mostra uma fotinha já basta.
uma foto do seu hobby. Eu gostaria de uma foto do seu hobby. Nós vamos fazer dos nossos e vamos mostrar para vocês. E vocês também vão fazer a mesma coisa. Combinado? Então tá. Essa é a nossa última aula total, assim, de explicação da unidade 1. Ai, que triste, já estamos na metade do caminho. Estamos acabando, hein? As próximas aulas vão ser as aulas de revisão e a nossa avaliação e depois partimos para a unidade 2. Então, simbora, continuando ainda na nossa aula de hoje, vamos para a nossa viagem para nosso país vizinho, La Bolívia. Vamos para a vinheta, galera. Eita! Que viagem, hein? Vamos para nosso vizinho. E aí, Nem precisa de passaporte. A gente pode atravessar rapidinho sem usar o passaporte. Quem está aí pertinho é melhor ainda, quem está pertinho ali de Costa Marques, quem está em Costa Marques, quem está em Guajará, ali na fronteira, e aí? E aí tem aqueles que moram lá pertinho da divisa com o Acre, que também dá para caminhar um pouquinho, tá na Bolívia. Opa! Então, galera, eu vou falar um pouquinho ali de Guajará. Lá em Guajará, nós atravessamos aquele rio magnífico. Lindo. Parece que nunca vai terminar essa travessia, mas é uma travessia gostosa, rápida e deliciosa para que a gente conheça ali, a gente tem essa possibilidade de conhecer um país latino, que é a Bolívia. Lá, a gente pode observar algumas curiosidades do que não se pode fazer no Brasil. É verdade. Por exemplo, andar de moto sem capacete. Lá eles andam e aí são motocicletas, né? Ou ainda tem Os tuk-tuks. Tuk-tuks. Isso que eu queria lembrar o nome, tuk-tuk. Que eles andam tranquilamente. Sem capacete e o passageiro também vai sem capacete. E nem são parados pela polícia. E-se embora. Outra coisa, a gasolina na Bolívia também é muito barato. Olha só o que acontece. Eles compram a gasolina do Brasil. O Brasil vende a gasolina para a Bolívia muito barata e a Bolívia consegue vender barato também. Nós não entendemos, mas acontece. É algo assim totalmente entendível. Olha a palavra nova que a professora criou. Entendível a questão ali da gasolina. Outra coisa que tem na Bolívia, empanadas e salteña. Eita, que gostosa, gente, hein? agora que eu aprendi a fazer a salteña boliviana, eu não como mais outro tipo de salteña, só aquela salteña assada, aquela salteña boliviana que eu aprendi com uma boliviana. Olha! Incrível, o nome dela é Aide. Incrível, uma mulher incrível boliviana, amadíssima por mim e por todos na minha casa. E o que mais que a gente pode falar? A gente também vai muito para a fronteira ali da Bolívia, tanto ali no Acre para Cobija, Isso. quanto ali em Costa Marques também, a gente vai para a fronteira, quanto em Guajará, para quê? Para fazer compras. Porque na Bolívia os impostos são mais pequenos, então tudo é bem mais barato. Mesmo que a gente precise, às vezes, pagar alguma coisa na hora de vir, a gente consegue trazer bem barato. bem mais em conta. Perfume, roupa, eletrônicos, livros, revistas,
tudo que você puder adquirir, assim, que você consegue adquirir lá, consegue mais barato. É verdade. E aí a Bolívia é conhecida pelo seu misticismo. Também. Olha que interessante, né? Lá eles misturam rituais pagãos com o catolicismo que acontece ali na sua religião. Alguns historiadores e críticos dizem que lá tem muita bruxaria, mas não sabemos ao certo porque precisa de uma pesquisa. Tá aí uma dica que vocês podem pesquisar e trazer pra gente. Mais uma, né? Mais uma tarefa. Outra coisa que acontece na Bolívia, vocês sabiam que a Bolívia já teve mar? Sabia disso, Tainá? Que a Bolívia teve um mar? Pois é. Mas aí teve uma briga lá com o Chile. E aí nessa encrenca que eles chamam de encrenca chilena, eles perderam a sua parte do mar com o Pacífico. Olha que loucura, né? E aí a Bolívia ficou sem mar. Ficou sem mar, não tem mais água salgada. Até hoje eles reclamam isso. E tem mais. Aqueles alunos que moram ali, ó, na divisa com o Acre, sabia que o Acre era boliviano? Olha que loucura. Outra encrenca que eles tiveram também. A Bolívia só perde, hein, gente? É, que coisa, né? Tadinhos. Então, tadinhos. A Bolívia já foi ali, segundo eles, né? Eram conhecidos por serem os descobridores que descobriram o Acre. Mas não, agora as terras são brasileiras. E a Bolívia também é conhecida pela sua comida diferente, como a Tainá já disse, que nós utilizamos bastante. Por ser um país de fronteira, vocês já observaram que a gente aqui de Rondônia usa bastante o espanhol? A gente até diz que é portunhol, né? Que é donde tu rai, menina? E a gente diz donde tu rai? Será que é assim? Mas o donde, quando o rai junta aí, tá errado. Mas o donde é do espanhol e é uma influência da Bolívia. Fronteira, né? Da fronteira boliviana. E tem mais, os nossos alunos aqui adoram ir para a Bolívia para estudar. É verdade. Para fazer o curso de medicina. Porque lá é mais barato, é mais acessível. E quantos médicos e médicas bolivianos nós não temos? Muitos médicos e médicas bolivianas, muitos brasileiros que se transformaram em médicos na Bolívia. E isso não isenta eles de, quando virem para o Brasil, fazer a prova que tem que fazer. Isso. Mas isso é o de menos. O mais importante é que eles conseguem ir, não estão tão longe dos seus pais. Isso né? mesmo. Os nossos rondonienses não vão estar tão longe dos pais. Estudando lá em La Paz, eles conseguem ficar nesse vai e vem. Não sempre, mas sempre que possível eles vêm. Tem outra curiosidade, Tainá. A Bolívia possui mais de 30 idiomas oficiais. Oxi, mas o idioma oficial não é o espanhol? Sim, mas todas as línguas indígenas faladas lá são consideradas pelo seu governo oficial. Então, são mais de 30 idiomas oficiais, que é o quechua, por exemplo, que é falado lá, que é um idioma indígena, como se fosse o nosso Guarani, que nem utilizamos mais nosso aqui. Tupi. Né? O Tupi-Guarani, que nem é utilizado mais no Brasil, mas lá eles utilizam. Então, a cada 3 pessoas, 2 vão falar o quechua. O meu nome é Tupi, viu? Então, as outras Tainás aí, eu sei que tem uma Tainá aqui no meu primeiro ano. Olha e aí você já sabe, Tainá, que você tem um nome Tupi. E um dia você pode me perguntar, que eu sei a lenda do nosso nome. Então, me pergunta que eu te conto. Certinho? Então, vamos para as expressões para quem lá vai viajar para a Bolívia. Que macana. Que mala suerte. Que má sorte, que coisa ruim, que isso não deu certo, eu estou com uma macana, eu estou com má sorte hoje. Sabe aqueles dias que você levanta e nada tá dando certo? Você dá um trupicão, machuca o dedo, vai tomar café, queima a língua. É um dia macana, é um dia que não está muito bem. Ah, tá. Lembrando que as maiorias das expressões estão em quechua. Isso. Porque é o que eles usam, é uma das linguagens mais utilizadas por eles. Justamente. Cabalito. Não há mais, não tem mais, seria isso, não é? Tipo, eu não tenho mais dinheiro, não há mais, La Plata, cabadito. Acabou, não tem mais. Game over. Changuitos ou chango.
E aí? Adolescentes. Imaturos. Imaturos. Não é o caso de vocês, vocês são adolescentes. Nunca. Mas não são imaturos jamais. Nunca. Alunos da mediação tecnológica são maduríssimos. Tem tantos aí que são já construtores, que já têm a sua fazenda, o seu sítio, a sua horta, a sua chácara, que já cuida dos seus animais. Então a gente já tem muitos changuitos aí maduros e não imaturos. Maple. E aí? Cartão de Huevos. É a cartela de ovos. Ah, cartela de ovos. Sabe aquele que serve papelão? Para fazer a horta. Olha aí, a professora Aila fez uma horta com el maple, com el cartão de huevos, que é a cartela de ovos. Purisquiri. É um viajante, não é? Ele é um caminhando. peregrino, nós podemos dizer. Que é o nosso também. Se eu for para Bolívia, eles podem me chamar de purisquiri, que vai ser normal. Eu não vou entender, mas eu não vou lembrar também no dia, quem sabe, mas eu já vou saber que não vai ser uma coisa ruim. Purisquiri é caminhante, viajante, imigrante. Gualelê. Banana. Banana. Plátano, que em espanhol é banana em português. Paco ou barita. Polícia. É a nossa polícia. Bolero, boleu. É porque eu tô pensando em bolo, gente. Olha aí. Ai, eu acho que eu tô com fome. Eu acho. Que é o quê? Aglomeração de pessoas. Oi, boleu é uma aglomeração de pessoas. Chulupe. Chulupe é la cucaracha. La cucaracha já não pode caminhar. Porque não tiene, porque lhe falta. Eu falei que ela canta, gente? Lá de trás. É uma barata. É a barata. La cucaracha é o chulupe, é a cucaracha, a barata. Sonserras. Tonterias, besteiras. Nunca que a gente faz isso, que a gente fala. Só de vez em quando. Eu acabei de fazer uma, né? Ai, gente, essa professora Tainá tá demais. Corteja. Está apaixonada. Mas não ainda muito sério. Sério, mais ou menos. É a ficante. Poxa, eu sei, mas não queria enfeitar aí para as meninas, não, os meninos, né? É a ficante ou o ficante, el cortejo ou corteja. E a última palavrinha de hoje está chocho. Está feliz. Olha aqui pra mim. Olha que legal, bonitinho, né? Mas está chocho parece que é estar para baixo. Meio xoxo. Mas está chocho é estar para cima. E eu estou chocho e muito chocho. E a gente tem as nossas referências bibliográficas. Vamos dar uma olhadinha. E ali temos 101 palavras bolivianas com seus significados. E isso mesmo, nós temos ali, eu acho que 12, alguma coisa assim, quantidade de palavras. Então, a gente tem muito mais nessa nossa referência bibliográfica que você pode ir lá conhecer outras palavras para você treinar aí na nossa fronteira boliviana. Certinho, meninos. Foi um prazer imenso estar aqui. Até a próxima. Já já a gente volta com a atividade. Já a gente volta com a nossa revisão e a nossa atividade. Beijo, mis amores. Tchau, Hasta tchau. pronto.